Ok, a gente já está pronto para poder começar a trabalhar, né? Na primeira aula a gente criou o nosso projeto, configurou a variável de ambiente para poder conectar no banco de dados, né? Você deve ajustar essas informações para refletir o seu ambiente. Na aula 2 a gente falou um pouco sobre a estrutura de pastas do Laravel. E agora na aula 3 a gente vai começar a definir a estrutura de dados do nosso projeto, tá? Então a primeira eu não quis nessa aplicação começar já mostrando rotas e MVC e controllers, justamente porque se a gente já tiver uma base sólida dos nossos dados construída, depois trabalhar com esses componentes vai ser muito mais fácil, porque a gente já vai ter o conteúdo real para colocar nesses arquivos. A gente não vai precisar ter um retrabalho, tá? Numa aplicação real, no mundo real, você provavelmente vai definir a sua camada de dados, quais as tabelas, como que você vai armazenar os dados, o que você vai ter na sua aplicação, vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Então eu quis seguir esse exemplo, esse modelo, justamente porque eu acho que ele se aproxima mais do mundo real. É claro, vai demorar um pouco mais para a gente ver as telas funcionando, mas pelo menos vocês vão entender o fundamento de como trabalhar com dados no Laravel. Ok, eu posso minimizar aqui essa pasta, né? A gente vai trabalhar aqui dentro da pasta Database, Migrations, vai ser a primeira que a gente vai começar trabalhando. Aqui dentro você vê que ele tem dois arquivos de exemplo, tá? O primeiro arquivo é um arquivo chamado Create User Stable, tá? Esse arquivo nada mais é do que uma classe, tá? Que segue a mesma nomenclatura de nomes do arquivo. E ele tem dois métodos, um método chamado up e um método chamado down. Ou seja, quando você fizer uma migração, ele vai ler o conteúdo desse arquivo e vai criar uma tabela. Olha só, esquema create users, ou seja, criar uma tabela com o nome de usuários, vai ter uma chave primária chamada id, vai ter uma string chamada nome, na verdade string ele converte se for MySQL para varchar, né? Vai ter um campo string chamado e-mail e ele tem que ser único. Vejam que a sintaxe é bem tranquila, né? Mas a gente vai definir os outros componentes, vocês vão entender melhor como que isso aqui tudo funciona. Essa tabela é responsável por armazenar os usuários da nossa aplicação e a gente tem aqui também uma tabela de password resets que vai ser usada depois pela gente para poder fazer a funcionalidade de resetar a senha do usuário quando o usuário esquecer a senha, ok? Se eu voltar aqui um pouco, a gente tem o down, quando a gente reverte a migração, ele vai apagar a tabela users. Vamos ver como isso funciona? O nosso banco de dados já está configurado. Eu criei aqui o nosso banco de dados jobs, deixa eu selecionar ele, né? Eu vou voltar aqui na linha de comando, eu posso parar o nosso servidor. Na verdade, deixa eu colocar o servidor sempre rodando, né? Vou abrir uma nova uma nova aba, para poder ficar mais tranquilo. E a gente vai rodar o seguinte comando. Lembra que eu tinha falado para vocês do artisan, certo? O que a gente vai fazer? Eu vou rodar o PHP artisan migrate. Ou seja, eu estou falando que eu quero migrar a minha aplicação. Então, eu vou rodar esse comando e vejam o que ele fez. Ele leu os arquivos aqui do diretório migrations, uma create user stable e create passwords reset stable. O que aconteceu? Ele migrou esses dois arquivos e se a gente vir aqui no banco de dados e atualizar, você vai ver que agora a gente tem três tabelas. Opa, mas não eram dois. Deixa eu só voltar aqui. Às vezes esse cliente buga, né? Não eram duas migrações, por que eu tenho três tabelas? Então vou mostrar para vocês. Vejam que a tabela user foi criada justamente como foi definida no arquivo, né? Ele criou dois campos especiais aqui chamados created at e updated at. O responsável pela criação foi esse comando table timestamps. Em todos os models do Laravel você vai querer colocar, né, essa informação justamente porque o Laravel automaticamente preenche a data de criação do registro e a data que ele foi atualizado. Ele faz isso automaticamente, eu vou mostrar para vocês na etapa posterior. Ele criou também a tabela Password Resets e ele tem aqui uma tabela chamada Migrations, certo? O que a tabela Migrations faz? Ela é a tabela que registra os arquivos que você criou e registra também qual lote que ele foi executado.
Porque existe a opção de reverter, então você quer reverter as alterações na ordem que você executou. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na linha de comando, né? Como a gente já tem uma tabela de usuários, a gente já tem uma tabela de recuperação de senha, eu vou rodar o seguinte comando, php artisan make, ou seja, eu quero criar uma migração, né? Make migration, e a gente vai colocar o nome dela de create jobs table, ou seja, eu tenho a criação da tabela de vagas. Eu vou passar um argumento, na verdade, deixa eu criar sem o argumento, né, para poder mostrar para vocês, e daqui a pouco eu faço o segundo exemplo. Então ele automaticamente vai criar um arquivo aqui para mim dentro de migrations, né, e ele cria uma migração em branco, ou seja, ele tem o método up e o método down em branco. Eu poderia implementar manualmente a criação da tabela, mas na verdade eu vou deletar esse arquivo e vou rodar esse comando novamente com a opção "create" e o nome da tabela que a gente quer criar chama jobs. Rodei esse comando, vejam que ele criou novamente, ele tem um timestamp aqui para poder não confundir os arquivos, né? Ele cria com a hora atual. Então eu vou voltar aqui na minha IDE, a gente tem um novo arquivo criado e vejam que agora ele já traz um esqueleto da criação da tabela, que é o esquema create jobs, que é o nome nome da nossa tabela. Ele já traz por padrão o ID, que é a chave primária, e traz por padrão o timestamps, que é a data de criação e a data de atualização. Bom, a gente vai fazer o seguinte, como é uma tabela de vagas, vamos colocar os nossos campos aqui. Então vou colocar table, string, title, ou seja, qual é o título dessa vaga, table, text, description, ou seja, ele vai criar um varchar com o título da vaga, ele vai criar um campo do tipo text, chamado description, onde a gente vai colocar a descrição dessa vaga, ok? Não vamos preocupar muito com relacionamento nem nada por enquanto, eu só quero mostrar o básico das migrações para vocês e a gente vai fazer o exemplo real daqui a pouco. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, como a gente acabou de criar a nossa migração, às vezes, por algum motivo, ela não é reconhecida, você pode rodar o comando composer dump para poder automaticamente regenerar o carregamento automático de arquivos, para que esse arquivo que a gente criou seja reconhecido automaticamente. Mas só precisa fazer isso caso aconteça algum erro, tá? Então a gente vai rodar o comando novamente, php artisan migrate. Vejam que agora ele só vai migrar aquele arquivo que eu acabei de criar, porque os outros dois já estavam migrados. Vamos voltar aqui no banco de dados. Vou mostrar para vocês que a gente tem agora uma tabela chamada jobs. A estrutura dela é basicamente um varchar, descrição e os campos de criação e atualização. Exatamente como eu tinha definido no nosso arquivo PHP. Ok, feito isso, eu decidi que, como eu ainda estou em ambiente de desenvolvimento, eu acabei de criar essa migração, eu não queria exatamente somente esses campos, eu queria outros campos. Então o que a gente vai fazer? Se a gente olhar aqui na tabela Migrations, você vai ver que a gente tem aqui o lote da execução. O primeiro lote criou as tabelas de user e password, e o segundo lote criou a tabela jobs. Se eu rodar aqui o comando php artisan migrate rollback, ou seja, eu quero voltar uma execução, ele automaticamente vai apagar, rodar o script down aqui da nossa migração, que é o esquema drop, ou seja, deletar a tabela jobs. Vamos ver o que aconteceu. Se eu entrar aqui no banco de dados, atualizar, o nosso banco de dados está versionado exatamente como ele estava antes de criar a tabela jobs. Na verdade, só a estrutura, tá, gente? Os dados não. Se você tiver algum dado, ele vai apagar junto com a tabela, não vai fazer diferença. É só esse versionamento da estrutura. Então, a gente vai alterar esse arquivo aqui de novo, né? Vamos colocar o seguinte. Table unsigned integer, ou seja, um inteiro sem sinal, porque eu só quero armazenar números inteiros, né? Mas negativos não me interessam. Eu vou colocar aqui como user ID, ou seja, eu estou falando
para o nosso banco de dados, que eu quero criar na nossa migração, que eu quero criar um campo chamado UserID. Ele tem que ser um inteiro sem sinal. E na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele como index, porque como ele vai atuar como se fosse uma chave estrangeira, tá? Eu não estou utilizando o recurso de chaves estrangeiras diretamente aqui, a gente vai fazer isso a partir do código, tá? Mas eu provavelmente vou cobrir novamente isso, mostrando o uso de chaves estrangeiras numa aula posterior. Ok, feito isso, o que a gente vai fazer? Se eu voltar aqui no nosso campo, na nossa tabela user, vocês vão ver que ele tem um ID, correto? E se eu entrar aqui na tabela jobs, eu estou utilizando o user ID e é assim que eu vou relacionar os dois, tá? Eu vou fazer um exemplo bem básico, depois a gente vai incrementar alguns campos, mas como eu acabei de modificar a nossa migração, ela está pronta para ser rodada novamente, eu posso colocar PHP Artisan, migrate novamente, ele só vai rodar a migração que não estava criada. Então, deixa eu voltar aqui no banco de dados, vou atualizar novamente, você vai ver que a nossa tabela jobs está criada, o nosso campo UserID já existe, né? Então, basicamente, o uso básico é esse. O que mais você poderia fazer? Eu poderia colocar um comando migrate reset, ou seja, ele vai apagar todas as migrações sem executá-las novamente. Se eu atualizar, ele só deu um erro aqui porque a tabela não existia, né? A única tabela que vai existir é a tabela migrations em branco. Deixa eu só migrar novamente para mostrar para vocês. Eu acabei de criar todas as migrações, né? Como ele não tinha que rodar todos os três, ele criou todos em um lote só. E eu posso rodar o comando migrate refresh, ou seja, ele vai rodar todas as tabelas no sentido inverso, apagando tudo, e vai também criar todas em sequência, ou seja, eu só quero limpar o banco, então eu executo todo o caminho reverso e depois executo todas as migrações de novo. Ok, nós temos as nossas tabelas criadas, mas vamos dizer, por exemplo, que se você precisar, não sei, aqui em Jobs a gente tem os campos User ID, Title e Description, como a gente havia falado, mas vamos dizer que você precisa de um novo campo aqui, que diga, por exemplo, a data de validade ou a data de expiração desse anúncio de vaga. Então, o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui no terminal, vou rodar o comando php artisan make migration. Vamos colocar add expires at on jobs table. O que acontece? Basicamente, eu estou falando adicionar o campo expirado a na tabela jobs. Para que esse nome aqui não vai gerar o campo dentro da migração automaticamente? A gente só precisa ter o cuidado de criar os nomes das nossas migrações, definindo muito bem o que a migração em si faz, né? Uma descrição boa para a gente poder se localizar depois, caso a gente tenha muitas migrações. Então eu vou passar uma opção chamada "-table", igual a jobs, para eu informar automaticamente qual a tabela a que a gente está se referindo. Ele criou o arquivo, vou entrar aqui no Compose, no PHP Storm. Você vai ver que ele criou essa migração, ela está em branco. O que a gente vai fazer? Em vez de esquema create, agora a gente tem um esquema table, ou seja, a gente está fazendo alterações na tabela jobs. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a seguinte instrução: table date, um campo do tipo data, expires at. E como nem sempre a vaga pode estar expirado, ter um prazo de expiração ou não, eu vou passar a instrução nullable, ou seja, esse campo pode aceitar valores nulos. Basicamente é isso que a gente vai fazer para adicionar um novo campo na tabela. E é claro, a gente precisa definir aqui no método tal qual é o script que vai rodar caso a gente esteja revertendo a migração. O que eu vou fazer? Table drop column, ou seja, eu quero apagar a coluna expires at. Ou seja,
Quando eu rodar a migração, ele vai criar um campo chamado expires at, do tipo date, que aceita valores nulos dentro da tabela jobs. E se eu reverter essa migração, ele vai apagar a coluna expires at da tabela jobs. Vamos ver como isso funciona. Vou voltar aqui no terminal, php artisan migrate. Ele fez a nossa migração. Vejam que agora a gente não tem uma tabela nova, mas sim uma alteração na tabela jobs. Você pode ver que a gente tem agora o expires at, né? Vamos voltar aqui agora que eu mostrar a estrutura para vocês. O campo expires at do tipo date e permite nulo como sim, tá? Então, mas olha só, geralmente quando você está criando as migrações, você quer que o created at e o updated at, que são campos de utilização do framework, sejam os últimos, né? Então a gente quer colocar esse campo aqui, expires at, depois do campo description. Como a gente vai fazer isso? Eu vou só reverter essa migração, tá? php artisan migrate rollback. A gente desfez a alteração, vamos conferir no banco se o drop column funcionou. Jobs não tem mais o campo expires at, né? Você pode ver que não existe mais. Eu vou mudar aqui que eu vou fazer o seguinte. Eu quero criar um campo do tipo data, chamado expires at, que aceita nulo. E eu vou passar a instrução after, ou seja, eu quero que ele fique depois de description. Tá? Como eu reverti essa migração, ela não está criada lá no banco de dados. Se eu rodar o comando php artisan migrate novamente, ele vai fazer a alteração, rodar essa migração novamente. Se a gente atualizar, abrir aqui a tabela jobs, você vai ver que o expires at foi criado após o campo description, fazendo assim que a nossa tabela fique na estrutura mais organizada. Basicamente, essas são as tabelas básicas do nosso sistema, não tem muita diferença, né? A gente só vai fazer aqui para poder complementar algumas alterações na tabela user, né? A gente tem um ID, a gente tem um nome, a gente tem um e-mail e a gente tem uma senha, tá? O que a gente vai fazer, eu acho que a gente pode colocar uma outra coluna aqui. A gente não precisa, a gente poderia alterar diretamente e resetar tudo, né? Mas como eu estou mostrando para vocês como criar migrações de alteração, eu vou fazer justamente isso. php artisan make migration, ou seja, a gente vai adicionar um campo chamado phone on users table. Menos table igual a users. Vamos revisar o que esse comando faz. Eu vou criar uma migração chamada adicionar telefone na tabela de usuários, né? Claro que está escrito em inglês. Add phone on user tables. E a tabela que a gente vai trabalhando nessa migração se chama users. Vou rodar esse comando. Vou voltar aqui no PHP Storm ou na sua IDE que você estiver trabalhando. Veja que a migração foi criada. Ele vai estar trabalhando na tabela users e a gente vai colocar o seguinte: table, string, não vamos preocupar muito com formatação, vamos deixar como string mesmo, né? Vamos colocar aqui como phone e vamos colocar que essa informação obviamente vai precisar ser obrigatória. Talvez não, talvez a empresa não queira divulgar o telefone. Eu vou colocar a opção como nullable e vou fazer que esse campo vai ficar depois de... Vamos ver aqui no nosso banco de dados onde a gente pode colocar ela para fazer mais sentido. Depois de nome e depois de e-mail. Então vamos colocar after email. Opa. E-mail. E a operação reversa da migração vai ser table drop column phone. Vamos rodar. php artisan migrate. Ele rodou a nossa migração. Vou voltar aqui no banco de dados. Se a gente entrar na tabela users, vocês podem ver que o campo o phone foi criado, né? A gente tem as nossas informações muito básicas, né? Para poder trabalhar. Se a gente precisar de outros campos, a gente cria outras migrações durante o desenvolvimento, tá? E a gente já tem uma estrutura para poder fazer o relacionamento, tá? A gente não está utilizando chave estrangeira, mas o job vai se relacionar com o usuário na próxima aula. É isso aí.